Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do Sempre Fla e hoje venho aqui para trazer mais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. Tá, mas antes de começar, né, nossos vídeos, como sempre fazemos, a gente pede que vocês se inscrevam no canal, que vocês acionem o sino das notificações, compartilhem os vídeos, tá? E como a gente tá falando já há um bom tempo, que assista os vídeos até o final, porque a gente precisa de minutagem dos nossos vídeos para a gente poder crescer cada vez mais, né, aqui no YouTube, tá? Mas a gente só vai acontecer isso se vocês aí do outro lado nos ajudar, tá bom? Então, conto com vocês aí para vocês darem essa força para mim e para o meu amigo Márcio aqui do canal Sempre Fla, tá? Bem, hoje eu vou falar, né, sobre, né, os assuntos que eu trouxe aqui, falar um pouquinho sobre o sorteio da Libertadores da América, que vai acontecer sexta-feira, meio-dia, lá na cidade de Luque, no Paraguai. Tá? Vou falar também um pouquinho sobre quatro medalhões, tá? Que não vão ter os seus contratos renovados. Tá? Vou falar um pouquinho sobre a situação do Pedro e, encerrando, vou falar sobre a final do Campeonato Carioca, que está se aproximando aí, né? Domingo a gente vai conhecer quem é o nosso adversário, se vai ser o Botafogo ou se vai ser o Fluminense, tá bom? Tá, então, recado dado, tá? Vamos às notícias. Bem, vou começar falando sobre o tão sonhado sorteio da Libertadores que vai acontecer agora no dia 25, tá? 25 ao meio-dia, tá bom, gente? Ó, meio-dia, todo mundo ligadinho na televisão, todo flamenguista ligadinho na televisão para a gente poder saber quem será o nosso adversário nessa nossa caminhada rumo ao tricampeonato da Libertadores, tá bom? A Libertadores da América, como todos sabem, ela tem 31 clubes, tá dividido pelos 9 países do continente sul-americano, tá? Eles vão ser divididos em grupos, em 8 grupos de 4, tá? E esses grupos, de cada grupo saem 2 classificados para a segunda fase, o terceiro melhor vai ficar para a Sul-Americana e o último, né, desclassificado, tá bom? Não vai participar de nada, tá bom? O sorteio vai estar dividido em 4 potes, tá? 4 potes contendo 8 times, tá bom? Vão conter 8 times em cada pote desses, tá bom? Vai ter o pote 1, que vão estar todos os cabeças de chave, os 8 cabeças de chave, o pote 2, o pote 3 e o pote 4. Aí você me pergunta, Levi, mas como é que é essa divisão nos potes? Bem, gente, essa divisão ela é feita pelo ranqueamento que existe na Conmebol. A Conmebol tem um ranking e de acordo com esse ranking, né, eles vão sendo divididos nos potes. No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto pote, tá bom? Então, é ranqueado. Os que estão no primeiro pote, por lógica, por questão de lógica, são os mais bem ranqueados, por isso que eles são cabeças de chave, tá? Aí você me pergunta, Levi, quem vai estar no primeiro pote? Vamos lá. No primeiro pote a gente vai conter, né, seguindo o ranking. No primeiro, a gente vai ter Palmeiras, que é o atual campeão, o River, o Boca Júnior, o Flamengo, né? O Nacional de Montevidéu, o Peñarol, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, tá? Palmeiras e Atlético Paranaense, eles vão entrar na condição de atuais campeões da Sul-Americana, que é o Atlético Paranaense, e o campeão da Libertadores, que é o Palmeiras, tá? Desses potes, cada um vai ser dividido em grupos, né? Eles vão meter a mão, vai ser grupo 1, hipótese, mete a mão lá na cumbuca, o grupo 1, o primeiro grupo, Palmeiras, já mete lá o segundo grupo, Flamengo, e assim sucessivamente, até formar os 8 cabeças de chaves, tá bom? No segundo pote, tá? Quem vai estar no segundo pote? O Cerro Porteño, o Libertad, o Independiente del Valle, Universidade Católica do Chile, o Emelec, o Corinthians, Colo-Colo e o Vélez Sarsfield da Argentina, tá? Então esses aí são os 8 que vão estar
no segundo pote. No terceiro pote a gente vai ter o Sporting Cristal do Peru, o Deportivo Cali da Colômbia, o Bragantino aqui do Brasil, o Táchira, né, da Venezuela, o Aliança Lima, o Tolima da Colômbia, o Colón da Argentina e o Caracas da Venezuela, tá? No pote 4, a gente vai ter o Always Red, né, do Chile. Esse time a gente pegou eles no ano passado. O Talleres da Argentina, o Independiente Petroleiro da Bolívia, o Fortaleza, o Olímpia, que desclassificou, né, um outro time brasileiro aí, o Estudiantes de La Plata, tá? O Strong da Bolívia e o América Mineiro aqui do Brasil. Esses são os 4 potes. Daí, né, de cada pote desse vai sair, dos outros 3 vai sair os adversários do Flamengo, os 3 adversários do nosso Flamengo, tá? A gente ainda não sabe qual vai ser em qual posição, né, vai ser os times, quem vai pegar quem, enfim. Mas por esses nomes que nós acabamos de falar aqui, gente, deu para notar que é uma Libertadores um pouquinho encardida, né? Porque tem times aí, por exemplo, no pote 4, que a gente entende que sejam os times, naqueles times considerados mais fracos, você tem o Estudiantes de La Plata, que tem 6 títulos da Libertadores. Você tem o nosso brasileiro aqui, né? O Fortaleza, que está fazendo uma campanha belíssima aí na Copa do Nordeste, que, né, de vez em quando a Libertadores apronta e coloca um time desse aí numa quarta, numa semifinal. Você tem o Strong da Bolívia. Ah, mas o Strong é da Bolívia. Tá, mas joga lá em cima, tá? Lá em La Paz, a 3.800 metros de altitude. Então a altitude é o grande trunfo desses caras. Você tem o América Mineiro, que para mim é a maior surpresa de todo. Eu achei que o América não ia passar do primeiro jogo. E o América tá na fase de grupos e tá jogando um futebol bem interessante, tá? E você tem os argentinos, né? O Talleres, tem outro argentino aí que é o Talleres, da Argentina. Tá bom? Então, assim, você pode ver que tem são 8 times que vão ter que respeitar um pouco a camisa. E tem o Olímpia também, que eu estava esquecendo de falar. O Olímpia, que esse Olímpia desse ano é melhor do que o Olímpia do ano passado. Tá? Aquele Olímpia que o Flamengo bateu lá de 4, aqui de 5, e aí fez a festa, tá bom? Então, esse Olímpia é muito mais forte, tá, gente? Pelo menos na minha concepção. É um time fraco ainda? É um time fraco ainda. Mas em vista do Olímpia do ano passado, eu achei esse Olímpia muito mais bem encorpado este ano, tá? A gente tem também, né, no pote 3, a gente tem o brasileiro Bragantino, que é um time muito chato, um time chato de ser batido. Corre o risco dele cair no grupo de um brasileiro, tá? A gente tem o argentino, né, Colón, que eu também não acompanho muito o campeonato argentino, mas só por ser argentino, a gente já tem que ficar com as nossas barbas de molho. Tem os colombianos, né, o Deportivo Cali, você tem o Tolima, então é time colombiano que sabe jogar também, joga na altitude também, tá? No pote 2, você tem o Vélez Sarsfield, que é o, né, argentino, como eu já disse, só por ser argentino a gente já tem que respeitar. Você tem o Corinthians, né, daqui do Brasil, que é uma coisa também, é complicado, né, agora está se reforçando aí. E você tem o Independente Del Valle, que sempre apronta nas barras. Apesar que ano passado ele tomou uma surra aí, não, né, foi muito, muito mal o Independente Del Valle. Mas é um time chato também de se jogar, tá? Então essa é a Libertadores desse ano e esse vai ser o sorteio. Se você me pedisse para falar assim, Levi, quem você apontaria de cada pote que você acha que pode chegar longe na Libertadores, tá? Eu vou dar a minha opinião, não é a opinião de ninguém, respeito a sua opinião se caso você discordar de mim, tá? Você pode até deixar depois nos comentários aqui. Mas se eu tivesse que apontar, falar assim, ó, o campeão vai sair daqui, desse pote aqui, eu apostaria, assim, sem medo de errar, que o campeão vai sair do pote 1, que é os melhores que tem. Você tem River, Boca, Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Palmeiras, Peñarol e Nacional. Com exceção dos uruguaios, tá? Que na minha visão o futebol uruguaio não anda muito bem das pernas, o Peñarol, tanto o Peñarol como o Nacional, para mim não é páreo para os brasileiros e para os argentinos. Eu acho que pelo menos um finalista vai sair
do pote 1. Eu espero que seja o Flamengo, tá? Mas com certeza, sem medo de errar, eu acho que o finalista, um dos finalistas vai sair do pote 1. Do pote 2, se eu tivesse que apontar um para ir longe na Libertadores, chegar pelo menos até uma semifinal, tá, gente? Eu apostaria minhas fichas no Vélez Sarsfield, tá? E no Corinthians, tá? Eu apostaria mesmo, porque poder, tem time para chegar pelo menos até uma semifinal. Não sei se vai ser campeão. Se você é do pote 3, o pote 3 que já é um pote mais, né, mais complicadinho, eu apostaria que poderia chegar pelo menos até uma quarta de final o Bragantino e o Colón, tá? O argentino Colón e o Bragantino são dois times que eu acho que pode chegar longe, pelo menos até umas quartas de final na Libertadores. E no pote 4, tá? Eu apostaria também as minhas fichas que poderia chegar pelo menos até umas quartas de final o Estudiantes de La Plata, tá? O Olímpia, que ano passado foi um time muito ruim, conseguiu ser semifinalista, tá? Eu apostaria também. Eu acho que o Estudiante, o Olímpia. E não fiquem surpresos se esse América Mineiro aí conseguir chegar pelo menos até uma quarta de final, tá? Não se surpreenda. É um time muito bem treinadinho, é um time legal, tá? Eu acho que é um time gostoso de se ver jogando. Então, não se surpreenda se esse time chegar pelo menos até as quartas de final. Não sei se vai ser campeão, mas eu acho que até as quartas tem condições de chegar, tá? Para disputa, tá bom? É um time que sabe jogar em casa e sabe jogar fora de casa, tá? Então essas aí foram os meus palpites, tá bom, gente? Eu acredito, eu não quero apostar num campeão, nem né? Eu acho que o campeão sai do pote 1. E porém os outros, eu acho, esses times que eu acabei de falar dos outros potes, eu acho que chegam bem longe na Libertadores. Tá ok? Vamos ver na sexta-feira quem vai ser os adversários e a gente vai procurar fazer aqui um vídeo falando exatamente sobre isso. Eu pretendo fazer um vídeo, provavelmente o Márcio também pretende fazer um vídeo dando a opinião dele sobre os adversários do Flamengo, os adversários dos outros brasileiros e quem seria os grandes favoritos nessa edição depois que fizer os enxaveamentos. Tá ok? Vamos agora falar, tá? Mudando de assunto, né? Saindo de Libertadores, vamos falar agora sobre a saída de 4 medalhões, tá? Do Flamengo. Quem são os medalhões que eu estou falando? Que vão ter seus contratos encerrados agora em dezembro e que a diretoria já deixou claro que não vai renovar. É o Diego Ribas, Diego Alves, René e Isla. Tá? Esses 4, com certeza, não fazem parte dos planos de Paulo Souza para o Flamengo, né? Então, eu acho que no mínimo, pelo menos para os dois Diegos, eu acho que o Flamengo poderia fazer uma despedida honrosa para esses dois jogadores, porque esses dois jogadores deram muita alegria pra gente. Tanto o Diego Ribas, que chegou em 2017, se eu não tenho nada, num Flamengo muito conturbado, e ele conseguiu dar um toque de um refinamento naquele time do Flamengo, tá? Infelizmente hoje ele tá em final de carreira, tá com 37 anos, tá em final de carreira, a gente não pode exigir muito dele. O Diego Alves também ajudou a gente muito naquela campanha de 2019, depois 2020 também foi muito importante. 21 teve a queda e 22 agora ele está naquela queda livre para poder, eu acho que encerrar sua belíssima carreira que ele tem. René e Isla sempre foram contestados pela torcida, tá? Mas eu acho também que merece todo o nosso respeito, tá? Então eu acho que o Flamengo, já que não vai renovar com esses atletas, tá? O Flamengo não tinha nem que ter renovado com o Diego e com os dois Diegos, no caso, nem com o René, tá? Não tinha nem que ter renovado, já que não ia fazer parte dos planos, não poderia nem ter renovado. Mas já que renovou, eu acho que no mínimo esses caras merecem uma despedida honrosa dentro do Flamengo, né? Porque fizeram parte do melhor, né? Com exceção do Isla, René, os dois Diegos fizeram parte do melhor time que o Flamengo já teve hoje desde 1980, tá bom? Então, com certeza, né, esses caras não vão fazer mais parte e vão embora no final do ano, seguir ou aposentar de vez
ou procurar um outro clube ainda para jogar mais 1 ou 2 anos, depois encerrar a carreira. Enfim, o René e o Isla, eles têm ainda mercado. Acho que dá para... O Isla provavelmente volta para o seu país. O René provavelmente vai encerrar a carreira em algum clube aí médio. E os dois Diegos, eu acho que o Diego Alves ainda tem cartucho para queimar aí num outro time. E o Diego Ribas também, eu acho que ele volta para o Santos e encerra a carreira lá no Santos, tá? Vou falar agora, gente, sobre o Pedro. Agora, além dos times brasileiros que agora deram o Palmeiras, time brasileiro não, o Palmeiras, né, disse que encerrou, acabou, não quer mais saber de contratação do Pedro, porque o Flamengo já deixou bem claro que para clube do Brasil a multa é 100 milhões de euros e nenhum clube, né, essa multa é impagável para clube brasileiro, tá? Então, bateu o martelo, não adianta, Palmeiras está fora. Só que agora apareceu o interesse de 4 clubes lá da Europa, tá? Os 2 nomes foram divulgados, tá? É do futebol inglês, que é o Everton, né? O Everton se interessou por Pedro, até por saber que a multa rescisória para clubes europeus é de 20 milhões de euros, tá? Da coisa aí de 90 e tantos milhões de reais, tá? Tem o Sevilha, tá? O Sevilha também se interessou pelo Pedro, tá? E tem mais 2 clubes que não foi divulgado o nome, tá bom? Mas o Sevilha, da Espanha, e o Everton, da Inglaterra, mostraram interesse em contratação do Pedro. Para esses clubes, o Flamengo abre negócio. Para esses clubes, o Flamengo abre negócio, a negociação, tá? Se o Pedro quiser interessado em voltar para a Europa e esses clubes estiver disposto a pagar os 20 milhões de euros que o Flamengo está pedindo para clubes estrangeiros, à vista, tá? Deixar bem claro que o Flamengo só vende se for à vista, tem negócio. Para clube brasileiro, não. Mas para clube estrangeiro, para quem quiser chegar lá, bate lá 20 milhões de euros e pode levar o Pedro, tá? Eu acho que o Flamengo poderia esperar mais um pouquinho, até porque nós corremos um sério risco do Gabigol sair também no meio do ano. Aí a gente ia ficar sem centroavante nenhum de respeito. Nem Pedro, nem Gabigol. Então acho que o Flamengo poderia dar uma segurada pelo menos até o final, até o meio do ano, que essa janela de meio do ano é uma janela mais curta. Então, se conseguir... se o Gabigol sair, o Pedro fica. Se o Pedro sair, o Gabigol tem que ficar, tá bom? Então acho que poderia esperar mais um pouquinho. Mas essa é a situação atual do Pedro, que nitidamente, em todos os jogos que ele entra, ele não tá rendendo o que a gente esperava, tá bom? Ele tá você vê nitidamente que ele tá chateado, ele não consegue dominar a bola, ele não faz um gol, ele não comemora, enfim. Então, eu acho que tá na hora ou de alguém conversar com o Pedro, ou então tá na hora de falar assim, querido, se parecer uma proposta lá de fora, a gente vai liberar você, tá bom? Então essa daí são as propostas que chegaram para o Pedro. E para encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho, muito rápido, sobre a final do Campeonato Carioca, né? Afunilou, agora, né, já temos o Flamengo lá, só aguardando o seu adversário, que provavelmente ou vai ser Botafogo ou vai ser Fluminense, mas tudo indica que será ou Fluminense, porque ganhou o primeiro jogo, e eu acho muito difícil, com as carências, com a deficiência que tem, o Botafogo conseguir reverter esse placar e fazer 2 gols no Fluminense. O Fluminense é um time que, né, a gente sabe, toma pouquíssimos gols, tá certo? Então, provavelmente a final será mais um Fla-Flu. Se for um Fla-Flu, o primeiro jogo é mando de campo do Flamengo, o segundo jogo é mando de campo do Fluminense por ter feito a melhor campanha na Taça Guanabara. Se for Botafogo, é o inverso, né? Primeiro jogo provavelmente será no Newton Santos com mando de campo do Botafogo e o segundo no Maracanã com o mando de campo do Flamengo. Mas qualquer um dos 2 que o Flamengo pegar, eu acho que o Flamengo é franco favorito, tanto contra a Fluminense como contra a Botafogo. Né? Contra o Botafogo nem se fala. Contra o Fluminense ainda tem ali um 70-30%, tá? de vantagem para o Flamengo. Tá ok? Galera, isso aí foi o meu recado de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do recado, tá bom? Peço mais uma vez aí para você colar esse dedo no like, para você compartilhar o vídeo, para você assistir o vídeo até o final, para nos ajudar nessas minutagens, para ver se a gente aumenta essa minutagem aí rápido, tá bom? É um pedido meu e do meu amigo Márcio, que a gente está fazendo aqui encarecidamente para vocês, tá bom? Que vocês possam também nos ajudar a crescer da mesma maneira como vocês nos abraçaram aí, os mais de 850 inscritos no nosso canal.
tá? Muito obrigado por essa força, por essa credibilidade que vocês estão dando ao nosso canal Sempre Fla, tá bom? Galera, um beijo no coração de cada um de vocês. E olha só, isso aqui, ó, é Sempre Fla.